Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Todos nós passamos por dias difíceis, fases ruins, desafios extraordinários. Passamos também por dias de glória, dias de conquistas e tempos de colheita. Fato é que precisamos de sabedoria tanto nos dias de luta quanto nos dias de glória. Não há sabedoria em uma vida desgovernada. E para governar bem a nossa vida, nós precisamos domar a nossa língua, conduzir bem as nossas palavras, pois a nossa boca é uma fonte que pode nutrir ou destruir a nossa vida inteira. E hoje é mais um daqueles dias que nós vamos direcionar os nossos olhos para nós mesmos, a fim de encontrarmos pontos a serem reparados. Cuidados que devemos tomar com a nossa vida, com o curso que a nossa vida tem tomado. E nesse sentido eu quero falar hoje com você sobre ajustando as velas. Ajustando as velas. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: conduza bem a sua vida através das suas palavras. Tiago capítulo 3, verso 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Nós temos a falsa impressão de que falamos aquilo que estamos vivendo, mas na verdade vivemos aquilo que falamos há um tempo atrás. A nossa vida é como um navio e a língua é o leme que conduz esse navio. Perceba que os navios, mesmo sendo grandes, eles são empurrados por fortes ventos. No entanto, se o capitão usar bem o leme, direciona o navio para onde ele quer. Os ventos podem significar forças ocultas, problemas, desafios que tentam nos empurrar para lados contrários. No entanto, com a nossa boca, nós podemos e devemos direcionar a nossa vida para o caminho certo. E é exatamente assim que você e eu precisamos ver a nossa vida, como um navio em alto mar. E como diria o filósofo, você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Os ventos são situações que vêm sobre a sua vida. Pode causar alguma bagunça, desordem, chegando com barulho, até te assustando. Mas dentro de você há a capacidade de se ajustar, de resistir e impedir que essas situações te afundem. Isso que você está passando agora não é o fim. Pode ser o fim, mas não é. Entenda, há uma diferença. Pode ser, mas não é. Você já passou por muitas outras coisas antes e em todas elas Deus não te desamparou. Talvez seja necessário você se lembrar disso para mudar a sua conduta em meio aos problemas. A passagem que acabamos de ler nos diz que a nossa língua, ou seja, as nossas palavras, são o leme que dirigem esse navio. Então veja, se há alguma palavra, uma frase que você fala há muito tempo e que tem contribuído diretamente para que as situações na sua vida nunca se resolvam. Frases como: eu sabia que não ia dar certo, nada dá certo para mim, eu não aguento mais, eu vou infartar. Sabe, frases como essa são ditas frequentemente por várias pessoas, talvez por você, e são gatilhos, armas malignas que destroem aquilo que você está tentando construir. Então examine a sua vida, a sua conduta, as suas palavras. Só você e o Espírito Santo podem fazer isso. William Ward disse: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Vou repetir para você. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Seja realista com você mesmo. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: não deixe o inferno usar a sua língua. Não deixe o inferno usar a sua língua. Tiago capítulo 3, verso 5. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Veja isso, vou repetir para você o finalzinho do verso 6.
e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida, toda a sua vida, numa chama ardente de destruição e desastre. Não adianta você se esforçar para viver uma vida próspera, abundante, feliz nessa terra, se você permitir que a sua língua seja usada para trazer o fogo do inferno e queimar tudo aquilo que você está tentando construir. Como acabamos de falar, ela tem o poder de destruir toda a nossa vida. Talvez você se preocupe tanto com o que os outros dizem a seu respeito, que parou de ver o que você mesmo fala a seu respeito. Veja isso. Talvez você está preocupando muito com o que as pessoas dizem a seu respeito e parou de ver o que você mesmo fala a seu respeito. O que você fala sobre você, sobre a sua vida? O que os outros dizem é só o que os outros dizem, mas o que você diz dirige a sua vida. Nós temos que ser ousados, loucos mesmo, abrir a nossa boca e declarar sobre as situações. Eu sei que você ora, você fala com Deus, agora aprenda algo. Oração é para você adorar a Deus. Já sobre os seus problemas, você declara, é a arma que você tem. Eu lembro de um tempo atrás, um ano e pouco, 2 anos atrás, estávamos nos Estados Unidos e de repente veio a notícia de que um furacão de categoria 5, a maior da escala, chamado furacão Milton, atingiria a região em que estávamos, lá na Flórida. E veio em nós o medo, a dúvida, a sensação de incapacidade e em meio ao caos dos noticiários, que seria o pior furacão da história, que tudo iria acabar, as filas dos supermercados lotadas, acabando as coisas, nós decidimos ficar ali, não sair, não pegar o carro e subir. Mas estávamos eu, a Ju, minha esposa e nossos 2 filhos. E em um momento de oração, ali fora da casa, um tempo antes do furacão chegar, mas no dia mesmo, já no finalzinho da tarde, nós começamos a declarar sobre o vento, sobre o ar, com as nossas mãos levantadas como loucos, dando ordem para o furacão perder a força. Sabe, como loucos mesmo. E durante a noite, o olho do furacão passou bem em cima da região em que estávamos. Mais fraco do que o esperado, do que o noticiado. E se foi devido às nossas orações, não só as nossas, claro, mas de muitas pessoas ou não, eu não sei. Mas fato é que nós passamos mais forte daquela situação. Nós saímos mais forte daquele caos. Por quê? Porque nós decidimos nos posicionar em fé, em oração como loucos e declarar sobre os problemas. Passou, tudo passou, estamos aqui. Mas muitas coisas são como ventos que vêm sobre a nossa vida e que nós precisamos abrir a nossa boca e declarar para que esse vento perca a força. Então não vá para a sua oração com uma lista de desejos, vá com um coração adorador, mas finalize as suas orações guerreando contra os seus problemas, declarando sobre eles, dê ordem para eles. Dê ordem para a doença sair, dê ordem para a crise financeira ir embora. Você tem poder de Deus dentro de você, acredite. Agostinho de Hipona disse, guarde a língua e guardará a alma. Guarde a língua e guardará a alma. Isso é muito forte e é sobre isso. Terceira e última chave para encerrarmos. Você tem o poder de transformar os ambientes, acredite nisso. Veja, Deus promete uma terra para Abraão e sua descendência, mas quando ele chega lá, a terra não era próspera, não era frutífera, então ele vai para o Egito. Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando Deus diz a Moisés, depois que vai tirar o povo do Egito e os levar para uma terra que havia jurado a Abraão, o Senhor diz que aquela terra jurada emanava leite e mel. Veja, Êxodo 33, o Senhor disse a Moisés, suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Enviarei adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eram muitos inimigos. Vão para uma terra que mana leite e mel. Veja, é a terra que Deus havia prometido. Mas por que quando Abraão na primeira vez chegou lá, a terra estava com fome infrutífera e teve que ir para o Egito? A terra não manava leite e mel? O segredo estava na sua língua. Cântico dos Cânticos 4, verso 11, diz, os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua. Veja, Cânticos fala do povo de Deus, da herança, da relação com o Messias. Isso nos ensina que somos nós que temos que dar ordem para os lugares que Deus está nos colocando para que seja próspero, para que seja frutífero, para que seja bênção. Deus não te colocou num lugar à toa. Você é um enviado do reino de Deus. E debaixo da sua língua, dentro da sua boca, mana leite e mana mel. Veja isso. Por isso que Deus disse
para Abraão que a terra manava leite e mel. Era por causa da ordem celestial dele. Então nós temos que dar ordem aos lugares para que sejam prósperos, para que seja bênção. Por isso a Bíblia nos diz, seja tu uma bênção. E isso foi algo que Deus disse ao próprio Abraão, lá em Gênesis 2, logo após o seu chamado. Veja isso, seja tu uma bênção, Abraão. E é isso que Deus diz para você hoje. Seja você uma bênção. E como ser uma bênção? Abençoando os lugares, abençoando os ambientes, abençoando o seu casamento, abençoando a sua vida financeira, abençoando a sua vida profissional, abençoando os seus filhos, abençoando os lugares que você colocar os seus pés. Entenda isso. Seja você uma bênção através das suas palavras. Watchman Nee disse: a boca do cristão deve expressar a autoridade do céu, não a confusão da terra. Vou repetir para você para encerrarmos. A boca do cristão deve expressar a autoridade do céu, não a confusão da terra. Existe uma autoridade do céu sobre a sua vida. Exerça ela hoje e você vai ver que a sua vida vai melhorar. Em nome de Jesus, amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, Deus, que é pura, que é viva, que é eficaz, que ela tem poder, papai, de penetrar até o mais íntimo do nosso ser, a fim de distinguir os nossos desejos da tua vontade, Pai. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que ela entenda, Deus, o poder que há dentro dela, na boca dela, Pai, através das palavras, que ela transforme os ambientes, Pai, que ela não deixe o inferno destruir aquilo que o Senhor tem tentado construir na vida dela, Pai. Que ela saiba conduzir bem as suas palavras para que conduza bem a sua vida, em nome de Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem, envie esse link no link do Spotify, do YouTube ou o áudio aqui do grupo. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Eu sei que muitas pessoas precisam ter esse discernimento, amém? E ore por um nome, convide uma pessoa para fazer parte desse movimento chamado Despertos. Nós estamos aqui despertando dia após dia até que ele venha. E esse movimento é nosso, eu conto com você. Se inscreva no Spotify, no YouTube e ative as notificações. Amém? Em nome de Jesus, nós nos vemos aqui amanhã. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.